Boa noite a todos. Como nós falaremos muito sobre discernimento nesta noite, seria muito bom nós tentarmos discernir o que nós cantamos, não é? Quão grande é o meu Deus? A grande questão é como que nós medimos a grandeza de Deus. Deus é grande porque Ele é Deus, ou Deus é grande por causa daquilo que Ele providencia? Porque se nós conseguirmos discernir quão grande é o meu Deus por causa do ser dele, aquilo que ele é, não importa qual será a sua providência. Nós o medimos, o mensuramos pelo seu ser, porque Ele é Deus, Ele é o único que é Deus, não há outro. O que Ele há de estabelecer como providência para a nossa vida, nós vamos exaltá-lo, nós vamos glorificá-lo, ainda que a sua providência não seja a nossa própria vontade. Mas Ele é grande porque Ele é Deus, não porque Ele providencia. Nós descansamos no ser dEle e não na sua providência. A sua providência, ela virá exatamente conforme o seu propósito, e por causa disso nós descansamos nele, ainda que nos seja doloroso a sua providência. Nós temos como tema para esta noite, irmãos, temos que discernir e negar as falsificações do Evangelho. Nós temos que discernir o nosso tempo, o tempo em que nós vivemos. Nós temos que discernir que tipo de cristianismo nós temos nos nossos dias. Nós temos que discernir qual é a teologia que tem sido pregada nesses últimos dias. Há muita coisa para ser discernida à luz das Escrituras. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo de número 6. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve.
Pai amado, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Rogamos ao Senhor que nos conceda graça, ó Deus, nesta noite para explicar a Tua palavra. Conceda graça a cada um de nós para entendê-la, compreendê-la e nos submeter à Tua palavra. E sermos, ó Pai, edificados, que possamos alcançar maturidade cristã, entender o verdadeiro Evangelho, discernir, ó Pai, o verdadeiro do falso. Nos dê, ó Pai, um espírito onde nós possamos ter uma mente crítica e analítica daquilo que ouvimos, daquilo que presenciamos. Nos dê, ó Pai, uma correta compreensão e conhecimento da doutrina da cristologia, ó Pai. E nos dê, ó Pai, um correto entendimento para discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Derrama sobre nós a Tua graça nesta noite. Nós te imploramos, nós te agradecemos e te suplicamos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, como nós mencionamos, o tema é: temos que discernir e negar as falsificações do Evangelho. Essa é uma tarefa do cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que é servo de Jesus Cristo. Embora nós temos uma grande dificuldade para contrapor, para discernir, combater e nos opor àquilo que não é o verdadeiro Evangelho. Às vezes em nome de uma falsa piedade, às vezes em nome de uma religiosidade, às vezes por entender que nós precisamos de um ecumenismo evangélico, nós não nos opomos, nós nos calamos e nós não confrontamos aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é evangelho. Mas João vai nos ensinar, nesse parágrafo aqui, a necessidade que nós temos de discernir essas coisas, de negar esse falso evangelho, de combater, de contrapor tudo isso. Há um movimento chamado, movimento de igreja emergente. Isso está uma febre por aí, não é? E qual que é o fundamento básico desse movimento? Eles abraçaram aí, quem sabe, a filosofia pós-moderna, onde pecado não é um problema essencial na vida do homem. Não é necessário falar sobre pecado, atacar o pecado, não é? E de fato combater o pecado e levar o homem ao arrependimento e conduzir o homem a uma reconciliação com Deus. O que é que está na essência do movimento, de igreja emergente? Nós somos religiosos consumidores, somos consumidores religiosos necessitados. E Deus atenderá todas essas nossas necessidades. Cada um aqui entra com uma necessidade. Cada um se achega na presença de Deus com uma necessidade. Ele é, em potencial, um consumidor religioso com necessidade e que Deus, de fato, atenderá essas nossas necessidades. Todas elas, absolutamente. Mas não combate pecado, não fala sobre pecado, não fala sobre ira divina, não fala sobre um Deus irado, um Deus indignado com o pecado. João nos leva então, temos que discernir e negar essas falsificações do Evangelho. Vou apresentar para vocês o esboço, para que vocês entendam, para que vocês anotem e depois a gente expõe. Primeiro, João mostra claramente aqui: não dê crédito a qualquer espírito, a qualquer ensino. Não acredite nas coisas só porque se menciona sobre Deus.
porque leem uma parte da Escritura, porque fala no nome de Jesus, porque fala no nome de Deus. Não dê crédito a todo e qualquer ensino. Nós precisamos dar crédito, dar credibilidade àquilo que é verdadeiro, àquilo que é genuíno, aquilo que procede do próprio Deus para as nossas próprias vidas. Segundo, João vai nos apresentar aqui a base para discernir o verdadeiro do falso. Como que a gente consegue discernir aquilo que é verdadeiro, que procede de Deus, e aquilo que procede do falso profeta, do falso ensino? Ele diz assim: nós temos que ter o conhecimento da doutrina cristológica. Nós precisamos saber quem é Cristo, a obra redentora, a pessoa de Cristo, para que a gente consiga discernir e detectar esse falso ensino. Embora seja dentro de uma igreja chamada evangélica, embora se use a Escritura, ainda que se faça a autoridade de um apóstolo, de um profeta ou de um pastor, nós precisamos aprender a discernir isso, tendo conhecimento da doutrina cristológica. E João vai dizer isso: todo aquele que confessa que Jesus, o Cristo, veio em carne. E nós precisamos entender isso. Terceiro ponto, ele fala assim: evidências. Nós precisamos discernir quais são as evidências daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Em outras palavras, ter o correto entendimento de que há uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta, genuína da Escritura, da Palavra de Deus, e nós precisamos ter o conhecimento dela. Nós precisamos dominar a Escritura, nós precisamos compreender a Escritura, nós precisamos gastar tempo para estudar essa Escritura. E aí então nós vamos entender o que João de fato quer nos ensinar aqui. Então vamos para o primeiro ponto. Ele diz assim, primeiro versículo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João vem claramente, não precisa nos esforçar para entender o que João está dizendo a cada um de nós. Ele sim, não acredite em tudo que é falado com respeito a Deus, ou que se usa o nome de Deus, só porque se menciona o nome de Deus. Ele diz assim: vocês precisam aprender a provar, a questionar, a examinar, se procede de fato de Deus, se é algo que Deus está dizendo mesmo, se procede do coração de Deus. Por que ele diz isso? Olha, por quê? Nós temos muitos falsos profetas, mestres, apóstolos, pastores no mundo. O mundo está cheio desses falsificadores do Evangelho. E de repente, você é uma vítima deles. De repente você é de fato a presa de um desses. Vez por outra a gente ouve alguém dizer assim: ah, mas eu estava ouvindo lá na televisão o Valdomiro pregando. Ah, eu estava assistindo o Bispo Macedo e ele falou uma verdade profunda. Ah, eu estava ouvindo Luciano Subirá e ele falou sobre uma verdade profunda. E não sei quem mais. E nós vamos usando essas pessoas. E não conseguimos discernir, não conseguimos provar se de fato procede de Deus. João está dizendo assim: antes provai, para ver se esse espírito procede de Deus. Então vamos lá, olha, por trás de todo ensinamento espiritual falso está o espírito do erro, ou seja, liderado pelo próprio Satanás. Nós temos medo de falar dessas coisas, nós temos medo de olhar para um pastor, para um apóstolo, para um bispo e dizer assim: isso é algo satânico, isso não procede de Deus, essa palavra não procede de Deus. Primeiro porque nós não estamos nos aprofundando no conhecimento da Escritura. Depois nós achamos que essas pessoas, elas são intocáveis, que elas não podem ser questionadas à luz da Escritura. Mas João nos mostrará, irmãos, que por trás de todo esse falso ensino há o anticristo, e ele enganará o mundo, e ele enganará, Jesus disse assim, se possível, até os eleitos seriam enganados. Abra sua Bíblia,
segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segundo capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 9 até o versículo de número 12. João está dizendo assim, olha, o anticristo enganará o mundo, os espíritos malignos promovem o falso ensino ou o falso ensinamento no meio do mundo, e eles usam uma linguagem cristã, eles confessam a Jesus, eles falam de Jesus, eles usam a Escritura, eles usam uma mensagem bíblica. Mas vejam bem a partir do versículo 9 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Eles estarão dentro da igreja fazendo sinais e prodígios de mentira. O que eles fazem, os sinais que eles fazem, ainda que seja uma cura miraculosa, ainda que seja uma libertação miraculosa, ele está dizendo, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, olha a necessidade de discernir aquilo que é verdade, dar crédito à verdade e não aquilo que é falso. Ele está dizendo, olha, esse homem da iniquidade está aí nesse mundo, manifestando sinais e prodígios, operando dentro das igrejas, e Deus diz assim, Deus mesmo lhe concedeu isso, para que a operação do erro aconteça, e aqueles que não amaram a verdade, não amaram a palavra, não se submetem à palavra, sejam enganados, e no último dia sejam condenados por Deus. Nós não podemos dar crédito a qualquer espírito, a qualquer ensinamento, só porque se usa o nome de Deus. Não deis crédito a todo espírito, antes provai se eles procedem do próprio Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20 e 21, Paulo diz assim, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós precisamos ter uma mente crítica, analítica daquilo que ouvimos, daquilo que se prega, daquilo que se ensina numa escola dominical, daquilo que se ensina num estudo bíblico. Não é porque as pessoas usam a Bíblia, não é porque as pessoas estão falando nesse nome de Cristo, que de fato isso procede de Deus, é a verdade de Deus. A verdadeira fé não é um salto cego no escuro. Nós não cremos simplesmente só porque nós cremos. Preste atenção nisso. Você precisa aprender a examinar o objeto da sua fé. Quem é o objeto da sua fé? No que você crê? Como nós cantamos aqui, eu falei sobre discernir. Quão grande é o meu Deus? Mas eu estou medindo a grandeza de Deus por onde? Por quê? Baseado em quê? Fundamentado em quê? Se Jesus é o objeto da minha fé, se a minha fé ela não é um salto no escuro cego, eu simplesmente creio porque ele é pastor, porque ele leu a Bíblia e simplesmente eu creio. Qual é o objeto da minha fé? Quem é esse Jesus? Porque ele é o Jesus, porque ele é o Cristo, porque ele morreu, porque ele é verdadeiramente homem, porque ele é verdadeiramente Deus. Qual é o objeto da minha fé? Eu estou crendo fundamentado em que verdade? Qual é a base da minha fé? Qual é o fundamento da minha fé? O problema desses falsos mestres
apóstolos, pregadores e pastores, é que a mensagem deles é uma delícia. Falam de amor, falam de prosperidade, libertação, sucesso, fama, paz. Todos nós queremos isso. Todos nós almejamos isso. Em geral, esse movimento de igreja, esses falsos mestres, esses falsos pregadores, eles não falam da ira de Deus. Eles não falam de um Deus justo, olhando para mim e para você, dizendo assim: sabe você que está aí no banco, que está vivendo uma vida de pecado? Esse Deus está irado contra você. E Ele vai derramar a sua justiça sobre você e vai te lançar no inferno. Se você não abandonar esse pecado, se você não se curvar diante do Filho dele, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não abandonar os seus pecados e se converter a esse Cristo, você será lançado no inferno. Dificilmente eles falam sobre essa ira de Deus, da justiça de Deus. Eles sobrepõe, o amor de Deus está acima da sua justiça. É como que se o amor fosse mais especial do que a sua justiça. O amor de Deus é mais especial do que a sua própria santidade. O amor de Deus está acima da sua retidão. Por isso é que Paulo, escrevendo 2 Tessalonicenses, disse: olha, Deus permite e envia a operação do erro para que aqueles que não dão crédito à palavra de Deus sejam enganados e sejam lançados no inferno no último dia. Então, olha, não dê crédito a qualquer ensino. Dê credibilidade àquilo que é verdadeiro, àquilo que procede de Deus. João está dizendo: olha, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Por quê? Porque tem muitos falsos profetas e eles estão aí no mundo. Preste atenção nisso. A mensagem deles não procede de Deus. E se a mensagem deles não procede de Deus, ela te conduzirá ao inferno, à condenação eterna. Segundo ponto, João então apresenta, irmãos, a base para discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E ele apresenta aqui o conhecimento, a necessidade que nós temos de conhecer a doutrina cristológica. Versículos 2 e 3, ele diz assim: olha, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Como que nós reconhecemos aquilo que procede de Deus? Ele vai dizer assim, olha, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, preste atenção nisso, olha, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente ele já está no mundo. Quem é esse anticristo? É o que Paulo está escrevendo em 2 Tessalonicenses 2. É esse anticristo que vai operar segundo a eficácia de Satanás. E ele levará muitos com ele. E João então está dando aqui como que nós conseguimos discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Ele diz: como é que você sabe? Aquilo que é verdadeiro confessa que Jesus é o Cristo e que ele veio em carne. Aquele que é falso nega que que Jesus é o Cristo e que ele não veio em carne. Agora, o que é isso? O que significa isso? Vamos lá. O falso mestre, o falso profeta, o falso pastor, o falso espírito, ele pode ser gentil, amoroso, fala de profecias que nos agradam. Ele é bajulador, ele procura agradar homens. Ele não está preocupado em atacar o pecado, ele está preocupado em satisfazer o seu coração. Jesus nos ensinou isso, olha, eles fazem milagres, eles expulsam demônios, eles falam em línguas,
Mateus capítulo 7, versículo 22. Eu preguei no seu nome, eu curei no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome, eu falei em línguas em seu nome. E Jesus diz para ele assim: mas eu não vos conheço, apartai-vos para o fogo do inferno, não conheço vocês. Então, ele está dizendo assim: olha, esse falso espírito, esse enganador, esse falso profeta, ele é bajulador, ele fala de coisas que nos agradam, que satisfaz o nosso ego. Lembra que nós falamos ali aqueles treinadores para o sucesso, aqueles pastores que inflam o nosso ego, que falam daquilo que nós queremos ouvir, daquilo que nós almejamos no nosso coração? Ele diz assim: esses falsos mestres fazem isso, eles não atacam o pecado de frente. Ele diz assim: olha, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo que não confessa não é de Deus. A questão é, confessam. Alguns desses falsos confessam que Jesus veio em carne, só não se submetem a Ele, só não vivem um ministério, não pregam uma palavra, não se curvam diante da Escritura como Jesus sendo seu Senhor. Você pode adentrar essas igrejas e prestar atenção nesses apóstolos, nesses profetas. O que é que eles ministram, como ministram, o que é a essência, o que é a verdade deles. Embora eles possam dizer pelos lábios que Jesus veio em carne, eles não se submetem a Cristo como Senhor para estabelecer os princípios litúrgicos da igreja. Eles não se submetem a Cristo para se submeter à palavra dele e pregar tão somente a palavra dele e nada mais do que a palavra dele. Eles não se submetem no princípio de que nós não estamos em busca de agradar a homens e sim a Deus. O alvo deles é agradar a homens. Por isso a igreja deles prospera, cresce e multiplica dia após dia. A igreja cresce de forma assustadora. Ele precisa confessar que Jesus é 100% Deus e que Jesus é 100% homem. Mas não é meramente só confessar, é preciso dar crédito, é preciso acreditar, é preciso entender. Se nós fizéssemos um teste probatório na igreja, irmãos, de perguntar a cada um dos irmãos a razão pela qual esse Cristo é 100% Deus, por que era necessário ele ser 100% Deus? Provavelmente boa parte da igreja não consegue explicar isso, porque não consegue entender que precisa atacar o pecado, é preciso colocar o dedo na ferida do pecador e mostrar que ele é 100% Deus, porque ele é o único que pode satisfazer a santidade de Deus. Ele é o único que pode, de fato, como se diz, aplacar a ira de Deus. Ele é o único que pode atender às exigências de Deus. Ele é o único que pode nos cobrir com a sua santidade para nos apresentar diante do Pai. Por que ele precisa ser 100% homem? Por que é necessário confessá-lo que ele é Jesus, que ele é o Cristo e que ele se fez carne? Porque 100% como homem, ele pode me substituir na cruz. 100% como homem, ele se identifica comigo, com as minhas fraquezas. Ele pode morrer no meu lugar, ele pode me substituir de forma legal, judicial, de modo que ele morra, que ele sofra a ira de Deus, a punição de Deus que era contra mim e contra você. Mas o falso profeta, o falso apóstolo, o falso ensino, não tem preocupações com essas verdades cristológicas. Ele não consegue entender a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Ele não consegue explicar isso. E ele acha que isso nem é essencial. Para que gastar ensinamento, argumento com uma igreja falando sobre a doutrina da cristologia? Provavelmente muitas pessoas que estão na igreja, irmãos, morrerão sem a salvação. Muitos, e não são poucos, porque não se dão conta dessa verdade. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 a 31. Todas essas coisas foram escritas, e elas foram registradas, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Observe o que João está dizendo. A razão pela qual nós temos a Escritura, a razão pela qual a Escritura se centraliza na cristologia, põe Jesus como centro de tudo. Ele está dizendo, isso foi escrito, isso foi ensinado, isso foi inspirado, isso foi colocado aqui por Deus, não meramente para ser uma figurinha, uma mensagem qualquer. Isso é a centralidade do Evangelho, para que você creia que Ele é o Cristo, para que você creia que Ele veio em carne, para que você creia que Ele satisfez a justiça de Deus, para que você creia que Ele te substituiu na cruz, para que você creia que Ele pagou todos os seus pecados, e crendo nisso, você tem vida eterna em seu nome. Entre nessas igrejas e preste atenção se eles gastam tempo falando sobre cristologia, sobre a obra da redenção. Não falam da sua libertação, falam da sua prosperidade, falam que Jesus veio para te trazer alegria e paz nesse mundo, que Jesus vai acabar com todos os seus sofrimentos, Jesus acabará com todas as suas dores, com todas as suas agonias. Negar essa doutrina é negar a fé cristã, é negar a base da vida eterna. Em nome de uma espiritualidade, em nome de uma falsa piedade e do ecumenismo, nós estamos desprezando a doutrina cristológica. Eu disse para a igreja, nós não podemos mais falar com as pessoas olho a olho. Não podemos chegar um para o outro e falar assim, meu irmão, você está em pecado. Larga essa vida sua. Saia dessa condição. Abandone isso. O que você faz não agrada a Deus. O que você está fazendo está conduzindo você para o inferno. Nós temos que falar assim, meu irmão, você vai superar. Meu irmão, você vai ter sucesso. Meu irmão, Deus já garantiu a sua vitória. Meu irmão, Jesus já pagou por todas as suas enfermidades e você não pode ficar mais enfermo. É isso que a igreja quer ouvir. A base do discernimento e a confissão, João está dizendo, nisso nós reconhecemos o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Todo aquele que entende a cristologia é de Deus. Mas ele diz assim, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Vejam bem, João não está dizendo assim, só porque você fala assim, eu creio em Jesus e Ele é meu Senhor e meu Salvador. Ele está dizendo assim, olha, você entende quem é Jesus? Você sabe por que Ele é 100% Deus? Você sabe por que Ele é 100% homem? Você sabe por que Ele teve que morrer na cruz? Ele é Senhor da sua vida. Ele te impacta com os seus pecados. Ele te convence dos seus pecados. Ele tem causado mudança na sua vida. Ele tem promovido arrependimento na sua vida. Então, de fato, você o confessa. Porque ele vai dizer assim, olha, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente ele já está no mundo. Por que João está dizendo que nós não podemos dar crédito a qualquer espírito? Olha, o espírito do anticristo já está no mundo, e ele já está atuando. Agora deixa eu perguntar a vocês, vocês acham que o anticristo está operando no mundo? O mundo já é dele. O mundo já é dele. Ele opera dentro da igreja. Ele atua dentro da igreja. Ele quer alcançar os que estão aqui. Ele quer arrastar aqueles que estão aqui. Terceiro, evidências do que é verdadeiro e do que é falso. Ter o correto entendimento da verdade absoluta. Irmãos, nós precisamos amadurecer no conhecimento da Escritura. Nós deveríamos ser crentes assim, pastor, aprofunda na sua teologia. Pastor, esmiuça o texto para nós. Aprofunda nessa cristologia, nos leva a um entendimento do que é isso, ser 100% Deus. Como é possível um ser ter duas naturezas ao mesmo tempo? Como que ele é 100% Deus e como que ele é 100% homem? Explica isso para nós. E como que essas duas naturezas elas não se misturam? Como que elas não se comunicam? Como que elas não se confundem?
Nós deveríamos desejar esse conhecimento. Nós falamos hoje pela manhã a certeza da segurança da vida eterna. Quantos deveriam ter isso e não têm? Quantos deveriam ter essa maturidade e não têm? Algo que está na Escritura, algo que Deus nos dá e nos concede de forma gratuita. E muitos não têm. E ele passa a dizer assim a partir do versículo 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ele diz assim: é possível discernir, ter um entendimento correto dessas coisas. Veja os pronomes que ele usa aqui, que ele torna enfático para nós, tanto no versículo 4, versículo 5 e versículo 6. E ele acaba fazendo um contraste para nós. Versículo 4 ele diz assim: vós sois de Deus. Versículo 5, ele vai dizer: eles procedem do mundo. Vós sois de Deus, eles procedem do mundo. E aí o apóstolo olha para ele e diz: nós somos de Deus, eles são do mundo. Com que autoridade? Com que autoridade João fala isso? Como é que ele consegue discernir isso? Como que ele tem o conhecimento correto daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro? João está dizendo: nós temos que chegar a essa maturidade. Nós temos que adquirir esse discernimento, temos que buscar isso em Deus, na própria Escritura, na própria palavra, e conseguir olhar e discernir. Esse homem não fala em nome de Deus. Isso é um falso profeta, isso é um falso apóstolo, isso é um falso pastor. Não tem nada a ver com Deus. Ele vai começando assim, nos ensinando: vós sois de Deus e vocês estão vencendo os falsos. Quando ele usa essa expressão, vós sois de Deus, ele está dizendo: vocês nasceram de Deus, vocês experimentaram um novo nascimento. Vocês, de fato, são alguém nascidos de Deus, vocês procedem de Deus. Deus promoveu o novo nascimento de vocês. João está deixando bem claro, irmãos, para nós, que novo nascimento, nascer de novo, é uma obra exclusiva de Deus. O homem não pode produzir o seu próprio novo nascimento. O homem não pode simplesmente querer se converter. O homem não pode simplesmente falar assim: eu agora nasci de novo em Cristo Jesus pela minha própria vontade. Não, João está dizendo claramente que nós somos de Deus, nós somos nascidos de Deus, porque somente Ele pode produzir o novo nascimento em nós. Como nós já temos falado várias vezes aqui, Ezequiel 36, a partir do versículo 24, que Ele derrama água pura sobre nós, Ele coloca o Espírito dEle dentro de nós, Ele tira o coração de pedra, Ele coloca um coração de carne, Ele coloca os mandamentos, Ele nos dá a vida, Ele nos dá a fé e nos leva a crer nele. Ele diz assim: vocês estão vencendo os falsos profetas porque vocês são de Deus. Vocês procedem de Deus. Vocês foram gerados por Deus, regenerados por Deus, e vocês foram levantados para se oporem ao erro, ao falso ensino, ao falso profeta. Observem isso. Cristianismo não é apenas uma questão de subscrever a nossa fé. Nós cremos nisso ou naquilo, nós cremos nos credos, nós cremos na confissão de fé, nós cremos no catecismo. Não, cristianismo não é meramente isso. É mais do que isso. É necessário, é certo que aqueles que creem em Deus, aqueles que são nascidos de Deus, creem nessas coisas. Mas se você não for um nascido de Deus, você pode confessar o que você quiser, mas cedo ou mais tarde, nós vamos discernir que você é um falso. Porque é necessário nascer de novo. E João faz esse contraste no versículo 5, não é? Ele mostra claramente: olha, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Como que isso é harmonioso entre eles? Por que você acha que tem falso profeta, falso apóstolo, falso pastor, falso pregador?
Porque tem aquele que é o falso crente e ele ama ouvir isso. Isso agrada o coração dele, isso sacia o coração dele e ele ama ouvir isso. Ele está dizendo, olha, eles procedem do mundo, eles falam da parte do mundo, e o que o mundo faz? O mundo os ouve. O mundo fala assim, que coisa fantástica, vou voltar para casa próspero, vou voltar para casa curado, vou voltar para casa sem angústia, sem sofrimento, sem aflição, não terei mais problemas. O mundo ama ouvir isso, por isso que as igrejas estão lotadas, abarrotadas, porque o mundo ama. João está dizendo assim, olha, vós sois de Deus, porque vocês receberam o Espírito Santo, o Espírito habita dentro de vocês, ele de fato promoveu a regeneração de vocês, e ele chega a afirmar assim, olha, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso é que eu perguntei no início, quão grande é o meu Deus? Quão grande é aquele que habita em mim? Quão grande é aquele que mora em mim? Quão grande é aquele que conduz a minha vida? Pela manhã nós falamos para a sala, como que nós precisamos chegar a essa maturidade de discernir isso? Olha, eu amo a Deus e eu sirvo a Deus, e a minha segurança em Deus não está fundamentada na provisão de Deus. Está fundamentada no ser de Deus. Eu creio na doutrina da providência e eu creio que Deus é o Deus da providência, mas a providência dele será de conformidade com o propósito dele, não com o que eu quero. Eu descanso na soberania dele, no ser dele. A providência, eu creio na providência por causa dele, mas a providência dele pode ser algo que me agrada e pode ser algo que não me agrada. E eu disse aqui, citei o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram para Nabucodonosor, Nabucodonosor, não questione o nosso Deus, nós o conhecemos e ele é soberano, ele faz o que quer, ele faz do jeito que ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quer, e nós descansamos nisso. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele quiser que a gente morra, nós morreremos. Se ele quiser te matar, ele te mata. Se ele quiser apagar o fogo, ele apaga o fogo. Se ele quiser simplesmente nos cozinhar lá, nos carbonizar lá, ele carboniza. O problema é dele, providência dele, soberania dele. Nós descansamos nele e na soberania dele. Não importa qual será a providência dele. Mas o mundo não quer ouvir isso. Isso o mundo não quer ouvir. O mundo quer ouvir o falso profeta, Como que o Espírito nos preserva do erro? O Espírito nos protege pela palavra de Deus. Quanto mais ele nos ensina a palavra de Deus, mais protegidos, mais estáveis, mais inabaláveis nós somos e nos tornamos. Quanto mais nós conhecemos e nos curvamos diante da soberania de Deus, a doutrina da providência e qualquer outra doutrina será maravilhosa para a nossa vida, porque nós descansamos em Deus, em sua soberania. Então ele destaca aqui, olha, quais são as características dos falsos profetas? Ele diz, olha, vocês procedem do mundo, vocês falam exatamente como o mundo, e o mundo ama ouvir vocês. Agora, se a gente voltar para o capítulo 2, versículo 15, o que é esse sistema do mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, a concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não procede de Deus, isso procede do mundo. O que é esse sistema do mundo? O que é isso que João está dizendo a respeito do mundo? O mundo está aí, o inimigo está aí, o falso profeta está aí, ele vem do mundo, ele fala do mundo, ele procede para o mundo e o mundo ama ouvir. Ele está dizendo que esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, eles não têm outra coisa em mente a não ser roubar a glória de Deus. Ainda que eles não professem isso,
no seu orgulho pecaminoso, eles querem a glória para si mesmo. Quem é o grande homem de Deus? O bispo Macedo. Quem é o grande profeta de Deus? O apóstolo Valdomiro. Ele fala com Deus, ele olha no olho de Deus, ele é o representante de Deus na terra. Querem roubar. Agora, isso não começou com eles, né? E nem começou aqui com João. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 1, versículo 5, qual foi a primeira proposta de Satanás para Eva? Vós sereis como Deus. A glória será de vocês. Essas são características deles. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, nos apresenta isso. Essa mensagem não é de Deus, ela procede do mundo, ela procede do diabo, ela procede do inimigo. Então, uma observação, olha, não julgue o sucesso de um ministério por seu tamanho. Olhe para o ministério e veja a fidelidade à palavra de Deus. Centralize nisso. Qual que é o padrão que João levanta aqui para a gente fazer esse discernimento? Não é? Qual é o contraste que ele faz aí dos apóstolos e dos mestres? Versículo 6 ele diz, olha, nós somos de Deus. E ele diz assim, qual que é o padrão? Ele está dizendo, nós, os apóstolos, somos de Deus e a nós foi confiado estabelecer esse fundamento que é Jesus Cristo. E qual que é o padrão? Ele diz assim, nós somos de Deus e aqueles que são de Deus, o que eles fazem? Ele diz, ele nos ouve. E aí ele levanta o contraste. E aqueles que não são de Deus, aqueles que são de mundo, o que eles fazem? Eles não nos ouvem. Eles não querem a verdade apostólica. Eles não querem a doutrina dos apóstolos. Eles não querem submeter a doutrina dos apóstolos. Eles não querem se curvar a essa verdade absoluta. Qual que é o lema da igreja, né? Do movimento de igreja emergente? Relativismo. Não há verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Existe a sua verdade. Existe a sua vontade, o seu interesse. É aquilo que funciona, que é verdade. É aquilo que dá certo, que é a verdade. Que é o quê? É o pragmatismo aplicado. Então, aquele que vai relativizando a verdade absoluta, aquele que tem a sua própria verdade, você tem a verdade do seu pecado, você tem a verdade do seu pecado, você tem a verdade do seu pecado, você tem a verdade de educar filho, você tem a verdade de ser marido, você tem a verdade de ser esposo, você tem a sua verdade de ser crente. Por quê? O pragmatismo toma conta também, porque aquilo que eu faço funciona, dá certo, e está dando certo, e está prosperando. Então eu sou da verdade, então eu sou crente. Não, Paulo está dizendo, João está dizendo, não, nós somos de Deus, e aqueles que são de Deus nos ouvem. Ouve o fundamento apostólico, volta para as Escrituras, se submetem à Escritura, se curvam diante da Escritura, e vivem a Escritura, e tornam a Escritura vida prática na vida. Não é relativismo, não é pragmatismo, não é liberalismo. Isso é desse movimento de igreja emergente. A igreja que quer crescer de forma acelerada, a igreja que não está preocupada com santidade, com zelo, com uma pregação da palavra, com fidelidade à palavra, não tem preocupação litúrgica, não tem preocupação com o conteúdo da mensagem, não tem preocupação com o conteúdo, com a letra que cantamos. O que eles fazem? A maior preocupação deles é agradar a homens, satisfazer a plateia, satisfazer o auditório, satisfazer a massa. Mas isso também não começou em João, isso é antigo. Veja o que Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, olha o que ele diz com respeito a esses homens que querem agradar homens, que querem bajular homens, satisfazer a plateia, satisfazer o auditório, a massa. Ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ele diz assim: é para aí, ou é para esse lugar que o mundo caminha. Eles não suportarão cristologia, eles não suportarão soberania de Deus. Eles vão preferir ouvir as coisas que vão massagear o nosso ego, aquilo que vai nos dar alegria, aquilo que vai de fato saciar a plateia, o auditório, a grande massa. Você precisa voltar para casa muito feliz. Você precisa voltar para casa sem angústia, sem dor, sem aflição. Essa é a proposta do falso, do enganador, do mentiroso. Mas João está nos exortando. Nós temos que discernir e negar todas as falsificações do Evangelho. Eu vou parafrasear aqui, irmãos, um grande teólogo, W. Tozer. Ele diz algumas coisas a respeito disso que nos ajuda muito a fazer esse discernimento, a avaliar a nossa própria vida. Eu vou parafraseá-lo no que ele diz aqui. Ele tem 7 pontos para isso. Ele diz assim: o ensino que você ouve, que você tem ouvido, afeta o seu relacionamento com Deus? O que você ouve como ensino está afetando, transtornando e transformando o seu relacionamento com Deus? Deus é magnificado, Deus é glorificado ou Ele é diminuído? Você se tornou o centro, você é o centro do coração de Deus, você é a coisa mais importante de Deus. É para lá que o ensino tem te levado? Ou você tem magnificado e glorificado o ser de Deus? Ele diz assim: esse ensino que você tem recebido já afetou a sua atitude, a sua relação com Jesus Cristo? O ensino que você recebe impacta o seu coração, de modo que você se curva diante de Jesus e diz assim: o Senhor é Senhor da minha vida. Tu fazes comigo o que queres, a hora que tu queres, o tempo que tu queres, do jeito que tu queres. Eu me prostro diante de ti. Eu me curvo diante de ti. Você magnifica Jesus? Você se submete a Jesus? Terceiro, esse ensino que você tem recebido tem afetado a sua atitude com a Escritura? Como que você lê a Escritura? Como que você estuda a Escritura? Como que você se fundamenta na Escritura? Como que você de fato olha para a Escritura e diz assim: é a verdade de Deus, é a verdade absoluta, é o fundamento da minha vida, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que compreender, eu tenho que entender, eu tenho que submeter a essa Escritura? Ou não? Você recebe qualquer ensino, desde que esteja saciando a sua alma, desde que esteja satisfazendo o seu gosto, os desejos do seu coração. Quarto, esse ensino afeta a sua vida pessoal? Ou ele alimenta o seu ego? Ou ele crucifica você e te leva à abnegação? O que esse ensino tem feito com você? Ele está inflando você? Ele está te cegando quanto aos seus pecados, às suas atitudes, seus maus pensamentos, a sua dificuldade de relacionamento, a sua dificuldade de perdão? Ou ele tem crucificado o seu coração e ele tem te tornado uma pessoa abnegada, entregue a Cristo? Quinto, esse ensino afeta o seu relacionamento com os demais irmãos? Faz você recuar, faz você pedir perdão, faz você se humilhar, faz você amar? Sexto, esse ensino tem mudado você, tem afetado o seu relacionamento com o mundo? Ou você anda como o mundo, pensa como o mundo, fala como o mundo, ouve o mundo e tem prazer no mundo?
Faça uma avaliação. Sétimo, como esse ensino afeta a sua atitude em relação ao pecado? Olhe para dentro da sua vida, olhe para o seu coração e faça uma avaliação dos pecados que você tem carregado consigo mesmo. Pecados que aparentemente são tão insignificantes, tão frágeis. Eu não estou falando nem de coisas absurdas, de coisas que às vezes nós rotulamos como pecados escandalosos. Estou falando de coisas pequenas. Sabe quando você mente assim de forma desnecessária? Sabe quando você mente de bobeira? Sabe quando você faz uma coisa assim, vou fazer porque ninguém está vendo, eu vou fazer. Sabe as coisas mais simples da vida que são pecado? Porque às vezes na sua vida, aquilo que nós chamamos de grosseiro, você tem determinação. Você diz, eu não roubo, eu não adultero, eu não mato. Mas às vezes você mente. Às vezes você é fofoqueiro. Você sabia que boa parte dos evangélicos que sofrem com intensidade é porque são fofoqueiros? Mas eles não conseguem perceber isso. Eles não percebem que a fofoca é um pecado. E que isso destrói a vida dele, traz sofrimento para a vida. Aí eu falo assim, olha, fofoca, gente, é uma coisa desnecessária. Uma coisa desnecessária. E a gente peca. E a gente faz. W. Tozer está dizendo assim, o ensino que você tem recebido tem confrontado esses pecados na sua vida. A indiferença, a frieza, o mau olhar, a condenação, o juízo condenatório, quantas coisas desnecessárias que nós fazemos. Não tem ninguém te obrigando, não tem ninguém te pressionando. Você faz de bobeira, de bobeira. Você fofoca de bobeira. Você mente de bobeira. Não tem sentido, não tem razão para você fazer aquilo. Você nem vai tomar prejuízo, você nem vai tomar prejuízo financeiro, mas você mente, bobeira, coisa boba. Os mínimos detalhes da nossa vida. Tozer está dizendo assim, se a cristologia não incomoda esses pecadinhos da sua vida, ele usa as palavras, João, você não nos ouve, e se você não nos ouve, você não é de Deus. Você não procede de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Nós vamos orar encerrando. Nós queremos pedir à igreja, irmãos, em nome do Dionísio e da Cleide, que a igreja esteja firmemente orando pela vida do Samuel, intercedendo pelo Samuel. A sua infecção está lá ainda naquele estágio complicador, e ele precisa, amanhã provavelmente ele vai ser avaliado por um médico. O médico dele mesmo deve chegar na quinta-feira para fazer uma análise mais profunda da situação dele, se tem que submeter à cirurgia, se não tem que submeter à cirurgia novamente. E pai e mãe, o coração aí fica difícil de enfrentar a situação. Então vamos orar pelo Dionísio, vamos orar pela Cleide, por toda a família, pelo Samuel, pelo Gabriel e Daniel, para essa família, colocá-las diante de Deus, clamar a Deus para que tenha misericórdia, para que aquilo que é proposta de Deus seja direcionado, tanto na vida do médico como na vida do Dionísio e da Cleide, do Samuel, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê a direção,
né, que vai glorificar o nome dEle, que vai honrá-lo, né, que vai exibir a glória dEle. Vamos lembrar também de orar pelo nosso irmão Edivaldo. Edivaldo está em um tratamento sério com a questão da coluna dele, né, na maioria das vezes impossibilitado de sentar, de ficar em pé, né, que Deus esteja abençoando o tratamento dele. Lembrar aí de agradecer a Deus, né, pela boa recuperação da nossa irmã Nerilda, da cirurgia do Soilton. Vamos olhar para esses irmãos, vamos trazê-los à mente e vamos clamar, vamos interceder por eles, né, na nossa casa, rogando a Deus assim que os abençoe. Cada irmão, você sabe, olha, meu irmão luta com isso, outro irmão está lutando com isso, o outro está lutando com isso. Vamos orar, vamos suplicar a Deus para que Deus, né, manifeste a graça dEle, a bondade dEle, segundo o seu propósito, segundo a sua própria glória. Vamos orar e logo em seguida nós vamos impetrar a bênção do Senhor. Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus. Nós compreendemos pela Tua palavra, Deus, que muitas das vezes a Tua providência, ó Pai, é algo que dói no nosso coração. Embora nós saibamos que glorifica o Teu nome, entendemos claramente de que tudo aquilo que há de glorificar o Teu nome e há de nos moldar à imagem e semelhança de Cristo, o Senhor fará em nossas vidas. Por vezes o Senhor nos livrará da fornalha e por outras vezes o Senhor nos levará a ser decapitados, apedrejados. Por outras vezes o Senhor nos livrará da fornalha e da cova dos leões. Por outras vezes o Senhor pode nos conduzir e falar para nós como o Senhor falou para Moisés e Arão: sobe aquele monte e ali morrerás. Por outros momentos o Senhor pode nos conduzir como o Senhor conduziu Abraão: dá-me o teu filho a quem tu amas, e providenciar o cordeiro para que Isaque fosse poupado. Nós confiamos na Tua soberania, Deus. Sabemos que a Tua providência é a melhor para nós, mas nós também sabemos que, por vezes, ela pode ser uma alegria imensa e, por vezes, ela pode nos fazer chorar profundamente. Por isso, Deus, estende a Tua mão de misericórdia sobre o Dionísio, sobre a Cleide, sobre o Samuel, o Gabriel e o Daniel. Pai, acolha essa família em Teus braços, como um pai, como uma mãe que se compadece do filho. Coloque ele em Tuas mãos, Pai, cada um deles. Toma os médicos do Samuel em Tuas mãos. Dê a eles a sabedoria. Não permita, ó Pai, que eles sejam negligentes. Não permita que eles sejam diferentes, que eles tratem dessa situação com interesse, com amor, com profundidade para descobrir a causa de tudo isso. Traga a resposta vinda do Senhor para a vida deles, ó Pai. Cuida do Teu servo Edivaldo, pastoreia a sua família, a Delma, seus filhos. Cuida dele, ó Pai, o assiste na sua luta, na sua dificuldade. Muito obrigado pela boa recuperação da Nerilda. Muito obrigado pela boa recuperação do Soilton. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada família dessa igreja, como a Dona Carmelita, a Dona Maria Mendes, Rogério Teres e os demais desta igreja, Pai. Cada um na sua luta, cada um no seu tratamento. Continue zelando e pastoreando essas vidas. Nós imploramos a Ti, ó Pai. Nós Te suplicamos pela Tua muita misericórdia, a Tua muita bondade para conosco. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que habita em nós, seja com todos os seus eleitos, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, ó Pai. Amém, Senhor.